E aí, gurizada, beleza? Bom, sejam bem-vindos a mais uma questãozinha agora no nosso canal aqui do YouTube. Então, a gente segue com a mesma proposta, pegando questões de vestibular, concursos, né? E em cima dessas questões a gente faz uma breve análise, tá? Em cima do tópico gramatical abordado. Tranquilo? Bom, hoje eu separei aqui para vocês, então, uma questãozinha envolvendo concordância verbal. A gente vai começar dando uma lida aqui no enunciado da questão e nas suas alternativas, e depois a gente passa para o quadro para a resolução da questão, tá bom, gente? Por isso que até vocês não estão me vendo, porque o foco nesse momento é a questão. Tranquilo? Então vamos lá, olha só, a questãozinha da FUVEST adaptada diz assim, ó, indique a alternativa correta. Então percebam que em todas as alternativas a gente tem a concordância com o C. Então teremos que analisar se essa concordância com o C ela está sendo feita de uma maneira adequada ou de uma maneira inadequada. E obviamente a partir, né, da análise chegarmos à alternativa correta. Tranquilo, gente? Bom, então agora, tá, a gente vai para o quadro e vamos resolver essa questãozinha, beleza? Então vem comigo. Bom, pessoal, então vamos lá trabalhar um pouquinho com a concordância com o C e resolver a questão, tá, da FUVEST, que trata justamente da concordância com o C. Então eu fiz um quadrinho aqui para vocês justamente para que a gente possa falar, abordar um pouquinho a respeito da concordância com o C. Lembrando que isso aqui está dentro da concordância verbal. Quando vocês estudam concordância verbal, a concordância, a regra geral de concordância verbal, o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Aquelas particularidades, se eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo, o que acontece? Depende, sujeito composto posposto ao verbo, se eu tiver ao menos um núcleo no singular, a concordância é opcional. Eu posso ter uma concordância no singular ou no plural, lembram disso? Quando a gente fala veio ou vieram o pai e a mãe, na verdade as duas estão corretas. Eu posso falar veio o pai e a mãe ou vieram o pai e a mãe. Por quê? Porque eu tenho um sujeito composto posposto ao verbo. Tranquilo? Bom, então essa parte da matéria, a parte de concordância com o C, está inserida na concordância verbal. Tá? Tranquilo? Bom, então eu vou abordar, obviamente, aqui nesse primeiro momento, só a concordância para com o C. Tranquilo? Bom, então deixa eu pegar o marcador, vamos lá. Olha só. Gurizada, como é que eu divido a concordância com o C? Tem várias maneiras, várias formas de se aprender isso aqui. Eu divido da seguinte maneira: sempre que tem concordância com o C, eu parto de uma perguntinha. Qual é a perguntinha? A pergunta que eu faço é: quem é que C mais verbo? Muito bem. A partir da pergunta que é que C mais verbo, nós temos três possibilidades. Tá? Então eu fiz a pergunta que é que C mais verbo, eu já dou exemplos disso para vocês. Eu tenho então três possibilidades. Primeira possibilidade, fiz a perguntinha que é que C mais verbo e tive resposta. Tranquilo? Fiz a pergunta que é que C mais verbo e tive resposta. Detalhe, pessoal, essa minha resposta, ó, ela não foi introduzida por uma preposição. Então a minha resposta não foi introduzida por uma preposição. O que isso quer dizer? Que vocês acabaram de encontrar o sujeito da oração. Vamos de novo, eu fiz a perguntinha, que é que ser mais verbo, tive resposta. A minha resposta não é introduzida por preposição. O que eu encontrei? Sujeito. E aí tu volta para a regra geral. O verbo concordará com o núcleo do sujeito. Já te dou exemplos, tranquilo? Segunda possibilidade, fiz a perguntinha, que é que ser mais verbo, e tive resposta. Tive resposta. Só que agora, pessoal, a nossa resposta ela foi sim introduzida por preposição. Ela foi introduzida por uma preposição. Eu consegui chegar a uma resposta a partir do que é ser mais verbo. Só que a minha resposta é introduzida por preposição. Se a minha resposta é introduzida por preposição, o que eu tenho certeza absoluta que aquilo que vem depois da preposição não será? Muito bem, não poderá ser isso aqui, ó. Não poderá ser o teu sujeito. Por quê? Porque lá na primeira regrinha de concordância verbal dizia que o verbo concordará com o núcleo do sujeito. Todavia, o núcleo do sujeito jamais, em hipótese alguma, será um termo preposicionado. Por isso que nós descartamos a possibilidade do que vem depois da preposição ser o nosso sujeito. Tranquilo? Muito cuidado, eu não estou te falando que dentro do teu sujeito não possa haver uma preposição. Claro que pode. O que eu estou dizendo é que o núcleo do sujeito jamais será um termo preposicionado. Tranquilo?
Bom, e o terceiro caso, pessoal, tá? A partir da pergunta quem é que ser mais verbo, ó, fiz a perguntinha, quem é que ser mais verbo? Primeira situação, tivemos resposta, não é introduzida por preposição, deixa eu até colocar aqui, ó, encontramos o nosso sujeito, tranquilo? Bom, segundo caso, fiz a pergunta, tive resposta, só que agora a minha resposta é introduzida por preposição. O que nós temos certeza que aquilo não será? Sujeito. E o terceiro caso, ó, percebam que eu vou manter a mesma cor. Por quê? Porque tudo que a gente aplicar para o caso 2, nós aplicaremos para o caso 3. Fiz a pergunta, quer que ser mais verbo? Só que agora, pessoal, vocês perceberam que a pergunta, ela ficou uma pergunta estranha. Um negócio meio sem sentido, meio sem nexo, para uma resposta que ainda existe. Então, tu já tem uma pergunta estranha para uma resposta mais estranha ainda. Isso aqui eu brinco nas aulas, eu digo que é papo de louco, tá? Porque eu já te mostro um exemplo disso. Para aqueles viciadinhos em transitividade, eu já mostro o caminho da transitividade, que eu sei que tem gente que ama transitividade. Senhor, é VTI, é VTD, é VI, o que é? Calma, eu já chego lá também, eu vou te mostrar os dois caminhos, tá bom? Então, olha só, pessoal, percebam, eu tenho a partir da perguntinha, que é que ser mais verbo, uma possibilidade de resposta sem preposição. Encontrei sujeito, regra de concordância, né, verbal, a partir da primeira regrinha, que é a regra geral, verbo concorda com o núcleo do sujeito. Segunda possibilidade, tá? Fiz a pergunta, quer que ser mais verbo, tive resposta, introduzida por preposição, sujeito, aquilo não será. Tranquilo? E a terceira possibilidade, eu fiz uma pergunta que ficou estranha para uma resposta que ainda existe. Aí o que acontece? Olha só. Sempre que eu cair no caso 1, vocês já sabem que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E se perguntarem a respeito da função do ser, qual é o nomezinho que a gente dá para esse ser? A gente chama ele de partícula apassivadora. Apassivadora. Já te mostro por quê. Partícula apassivadora. Professor, eu já li em algumas gramáticas pronome apassivador. Beleza, é a mesma coisa. Pronome apassivador, partícula apassivadora, tudo igual, pessoal. Tá? Nos casos 2 e 3, o C, pessoal, receberá esse nomezinho aqui, ó. Índice de indeterminação. Índice de indeterminação, ó, índice de indeterminação de sujeito. Olha como as coisas começam a se encaixar. A gente chama de índice de indeterminação de sujeito. Deixa eu colocar aqui do ladinho para vocês, né? Senão não vai aparecer aí na tela. Ó, índice de indeterminação de sujeito. Tranquilo? O famoso IIS. Índice de indeterminação de sujeito. Tranquilo, pessoal? Bom, então olha só, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar alguns exemplos e colocar no quadro para vocês, para que a gente possa trabalhar com essas três ideias. Tranquilo? Então, ó, aqui no item 1, lembra, o C é a partícula passivadora. Nos itens 2 e 3, ó, coloca aqui do ladinho também, IIS. Índice de indeterminação de sujeito. Por que será que nós chamamos esse Czinho de índice de determinação do sujeito? Pelo seguinte, olha só. Vamos lá, vamos pegar aqui exemplos então. Tá? E depois a gente resolve a questão, tá bom, gurizada? Olha aqui. Vamos lá. Primeiro exemplo. Coloque aí para mim. Será que nós falamos conserta-se ou consertam-se, não sei, né? Estou na dúvida, vou deixar aqui para vocês. Será que é conserta-se ou consertam-se sapatos? Tá? Segundo exemplo, será que é precisa-se ou precisam-se de políticos, vou colocar aqui embaixo, honestos? Olha aqui, olha. Então, segundo exemplo, precisa-se de políticos honestos. E o terceiro exemplo, vamos colocar aqui, ó, tá? Vive-se, vamos ver se está pegando ali na tela bonitinho, tá? Ó, vive-se ou vivem-se, eu sei que vocês não errariam isso, mas tudo bem, né? Ó, vive-se ou vivem-se bem
na Zona Sul. Tá? Então, sou morador da Zona Sul de Porto Alegre, vamos colocar aqui, vive-se ou vivem-se bem na Zona Sul. Tranquilo? Então, nós temos esses 3 exemplos, vamos utilizar aquilo que nós vimos na tabelinha previamente. Gurizada, conserta-se ou consertam-se sapatos? Primeira coisa que eu faço, tenho concordância com C? Tenho. Então, qual é a perguntinha? Quem é que C? Quer aquecer mais verbo. Então eu te pergunto, quem é que se conserta? Qual seria a resposta? Sapatos. Muito bem. Fiz a pergunta, quem é que ser mais verbo. Tive resposta, sim ou não? Sim, tive resposta. Sapatos. Sapatos é a minha resposta. Te pergunto, a nossa resposta, ela é preposicionada? Tem a, tem ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob ou sobre? Não, não tem. Sim, então, isso quer dizer que eu não tenho preposição. Se eu não tenho preposição, pessoal, qual é o caso que nós temos na tabelinha, que nós fazemos a pergunta que é que ser mais verbos, temos resposta e não é introduzida por preposição? 1, 2 ou 3? Número 1 é o caso 1. Se é o caso 1, é porque tu acabou de encontrar o quê? O que é sapatos? É o nosso sujeito. Está aqui, pessoal. Bom, vamos lá? Primeira regra de concordância verbal. O verbo concordará com o núcleo do sujeito. Sapatos não apenas é o teu sujeito, como também é teu núcleo, porque só tem sapatos. Núcleo no plural. O que acontece com o verbo, gurizada? Verbo no plural. Por isso que é consertam-se sapatos. Ainda analisando o item 1. O que eu falei a respeito do C no item 1? No item 1, o C nós chamaríamos de PA, partícula apassivadora. Por que, pessoal? Por que ele tem esse nomezinho? Porque isso aqui, gurizada, é uma voz passiva sintética. Voz passiva sintética. Nós estamos acostumados com a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? É aquela que eu tenho, por exemplo, numa voz ativa, eu pego o objeto da ativa, transformo em sujeito da passiva, o sujeito vira o que nós chamamos de agente paciente, que é quem pratica a ação, pratica, praticou ou praticará, depende do tempo verbal que vocês estão utilizando. E aí nós temos a famosa locução verbal, que é o ser ou estar mais participo. Vai dizer, Marques, é um monte de informação. Eu sei, até porque o foco não é em voz passiva aqui. Eu só estou citando em função desse Czinho ser uma partícula passivadora. Mas tem um detalhe, pessoal. Sempre que eu tiver um C exercendo a função de partícula passivadora, é porque eu tenho uma voz passiva sintética. Tendo voz passiva sintética, um recurso que tu pode utilizar é tentar passar isso aqui para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, essa que eu citei agora, vou te dar um exemplo, que às vezes a gente nem se dá conta, mas nós utilizamos direto no nosso dia a dia. Pega o exemplo do Machado de Assis, vou te dar uma voz ativa. Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Como é que seria a voz passiva dessa ativa? Machado de Assis escreveu Dom Casmurro. Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Muito bem, isso é voz passiva analítica. Peguei Dom Casmurro, que era o objeto da ativa, transformei em sujeito da passiva. Peguei o Machado, que era sujeito, transformei em agente da passiva. Eu tenho foi escrito, locução verbal, ser ou estar mais particípio passado. Quer ver uma coisa? Consertam-se sapatos. Tenta passar para a voz passiva analítica. Sapatos são consertados. Por isso que isso aqui é uma voz passiva de fato. Tá? A gente consegue transformar essa voz passiva sintética, que é aquela que tem o C partícula passivadora, para a voz passiva analítica. Tranquilo? Mas nesse momento o foco não é a voz passiva, tá, pessoal? O foco é que vocês entendam a concordância com o C. Tranquilo? Então, por que está no plural? Porque o meu sujeito e núcleo do sujeito está no plural. Tranquilinho? Caso 1 foi para conta. Agora, pessoal, olha só. Precisa-se ou precisam-se de políticos honestos? Vou fazer a perguntinha. Por quê? Porque eu tenho concordância com C. Então, eu vou perguntar, que é que C mais verbo? Pessoal, que é que C precisa? Que é que C precisa? Resposta, de políticos honestos. Olha só. Aí, de repente, eu diria assim, Marques, já sei. Olha só, a gente fez a pergunta, que é que C mais verbo? Teve resposta, então isso aqui é sujeito. Não, calma, relaxa. Olha só. A gente fez a pergunta, que é que ser mais verbo, que é que você precisa. Resposta, de políticos honestos. Tivemos resposta. Só que agora, pessoal, a nossa resposta, ela é introduzida por qual palavrinha? Pela palavrinha de.
a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre. O que são essas palavrinhas? São preposições. Gurizada, volta na tabelinha. Se eu faço a pergunta, tenho resposta, só que a minha resposta é introduzida por uma preposição, o que eu tenho certeza que isso aqui não poderá ser? Sujeito. Muito bem, ó. Exclui-se a possibilidade disso aqui ser o nosso sujeito. Não pode. Por quê? Porque eu tenho uma preposição introduzindo essa resposta. E qual era a nossa regrinha máxima lá da primeira regra de concordância verbal? Que o verbo concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito jamais será uma expressão preposicionada. Agora, tu quer ver? Olha só, vai lá para a tabelinha. O que eu disse para ti? Sempre que eu tiver, tá? Né, perguntinha, resposta, só que ela é introduzida por preposição, qual é a função do Czinho? A gente chama de índice de indeterminação de sujeito. Tranquilo? Agora, olha só, tá? Para que tu não saia memorizando a tabelinha sem entender. Vamos entender as coisas? Beleza. Por que a gente faz essa pergunta? Quem é que ser mais verbo? Porque a finalidade máxima da pergunta é tentar encontrar esse cara, tentar encontrar o sujeito. Por quê? Porque é a regra geral de concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito da oração. Muito bem? Eu fiz a pergunta, eu tive resposta, só que a resposta é introduzida por preposição. Olha o que eu vou fazer. Nós excluímos a possibilidade disso aqui ser o nosso sujeito. Sim ou não, pessoal? Sim, por quê? Porque era um termo preposicionado. Aí vamos imaginar, tá? O que sobrou? Sobrou o verbo e o ser. Aí eu digo para ti, meu velho, vai lá, determina para mim qual é o sujeito. Ele vai dizer, Marques, mas tu já apagou isso aqui, ó, né? O de político honesto não pode ser sujeito, sobrou só o verbo e o ser. Sim, determina para mim o sujeito. Aí tu vai dizer, mas Marques, olha aqui, cara, sobrou só o verbo e o ser. Sim, determina para mim o sujeito. De repente tu vai te irritar comigo e vai dizer, Marques, não tem como determinar. Aí é que tá. Não tem como determinar, pessoal. Se eu não tenho como determinar o meu sujeito, esse aqui é o caso clássico que nós definimos o sujeito como sujeito indeterminado. Por isso que ele recebe essa classificação, porque a gente não consegue determinar o sujeito. E se eu não consigo determinar o sujeito, nada mais lógico que chamar esse Czinho de quê? De índice de indeterminação de sujeito. Agora, de novo, para que tu entenda e não memorize, eu poderia sair aqui, ó, te dando a informação que sempre que nós tivermos um C, índice de determinação do sujeito, o verbo ficará obrigatoriamente no singular, não pode colocar no plural. Mas entende, não memoriza. Gurizada, se a gente não conseguiu determinar o sujeito, tu não conseguiu, consequentemente, determinar o núcleo. Se tu não consegue determinar o núcleo do sujeito, tá? Tu não consegue me dizer que é um, quanto mais que é mais de um. Como é que tu vai colocar o verbo no plural se tu não consegue nem determinar um daquilo ali? Então, nada mais lógico que deixar o verbo no singular. Tranquilo? Então, sempre que eu cair no caso 2 ou no caso 3, o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Tranquilo? Foi? Então, olha só. Tá? No item 2 nós vimos que nós tivemos resposta, ela é introduzida por preposição, exclui-se a possibilidade daquilo ser sujeito, né? Não sendo sujeito, pessoal, o Czinho é índice de determinação do sujeito e o verbo obrigatoriamente no singular. Bom, aí qual foi a observação que eu fiz para ti lá na tabelinha? Tudo que eu utilizar para o item 2 se repete no item 3. Então, a classificação do C é a mesma, a classificação do sujeito é a mesma, tá? E a concordância verbal também é a mesma. Tudo que eu utilizo, tá, para o caso 2, eu vou utilizar no caso 3. Só que eu falei para vocês, o caso 3, a gente parte da pergunta que é ser mais verbo, só que ela fica uma pergunta estranha. Por exemplo, olha só, vive-se ou vivem-se bem na Zona Sul? Aí eu vou fazer a perguntinha, que é que se vive? Que é que se vive? Já imaginou alguém chegando para ti e falando isso? Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que você vive? Meio estranho, né? Uma pergunta meio estranha. Agora tu imagina a resposta. O cara olha pra ti e diz assim, ó, que é que você vive? O outro olha pra ti e diz, bem na Zona Sul. Faz sentido, pessoal? Claro que não, o que é isso? É papo de louco, aí é que tá. Então, olha só, mas eu posso partir dessa perguntinha, que é que você vive? Pergunta estranha, resposta, inexiste. Então eu estou no item 1, 2 ou 3? No item 3. E o que eu falei no item 3 para vocês? O item 3, ele repete o item 2.
que é esse Czinho aqui, portanto? Índice de indeterminação de sujeito. Qual é a classificação do sujeito? Sujeito indeterminado. Tá? Como é que fica o verbo obrigatoriamente? No singular. Está aqui. O item 3 repete o item 2. Para quem ama a transitividade, pessoal, aqui nós temos o verbo transitivo direto, tá? Verbo transitivo direto mais o ser e o sujeito. Aqui nós temos um verbo transitivo indireto, VTI mais C, e aqui nós temos um verbo intransitivo mais C. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente volta para a questãozinha e resolve a questão, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver então a nossa questão, tá? Indique a alternativa correta. Tratavam-se de questões fundamentais. Temos concordância com C, sim ou não? Sim, temos. Então, a primeira coisa que eu faço, que é que se tratava? Resposta, olha aqui, pessoal, de questões fundamentais. De questões fundamentais. Te pergunto, olha só, de questões fundamentais é a nossa resposta. Todavia, nossa resposta aqui é introduzida por uma preposição. Se é introduzida por uma preposição, o que isso aqui não pode ser? Sujeito. Não sendo sujeito, estamos no caso 2, que esse Czinho é índice de indeterminação do sujeito, né, obrigando o verbo a ficar no singular. Tranquilo, pessoal? Então, tratava-se de questões fundamentais. Não é a alternativa correta. Comprou-se terrenos no subúrbio. Vamos lá. Pessoal, o que é que você comprou? Qual é a resposta? Terrenos no subúrbio. Gurizada, terrenos no subúrbio. Olha aqui, terrenos no subúrbio é a tua resposta. Isso aqui é introduzido por preposição? Não. Se não é introduzido por preposição, nós acabamos de encontrar o sujeito, que terá como núcleo aqui terrenos. Te pergunto, o teu núcleo está no singular ou no plural? Plural. Primeira regra de concordância verbal. O verbo concordará com o núcleo do sujeito. Percebam, tudo isso aqui é o nosso sujeito. Por que no subúrbio não poderia ser o núcleo? Em função da preposição. Muito bem. Agora, o nosso núcleo aqui é terrenos. Gurizada, terrenos que não é preposicionado. Olha ali, núcleo do sujeito. Núcleo no plural, verbo no plural. Por isso que deveria ser compraram-se. Compraram-se terrenos no subúrbio. Tranquilo? Eliminamos a segunda alternativa. Letra C. Precisam-se de datilógrafas. E aí, gurizada, vamos lá. O que é que você precisa? Resposta: de datilógrafas. Opa, tive resposta. Então isso aqui é sujeito? Não, calma. Olha aqui, tivemos resposta, só que a nossa resposta é introduzida por preposição. Preposição de, aqui no caso, lembra? Ante, até, após, com, contra, de, em, entre, para, perante, por, sem, sobre. Bom, gurizada, se é introduzido por preposição, sujeito não será. Não sendo sujeito, o se é índice de determinação do sujeito, tá? E o verbo ficará obrigatoriamente no singular. Por isso que é precisa-se. Precisa-se de datilógrafas. Tranquilo até aqui? Muito bem, seguimos, tá? Vou pular a letra D. Por que, Maris? Porque sim, vou pular a letra D, tá? Letra E. Vende-se apartamentos. Encontramos ou não encontramos isso por aí, pessoal? Nas plaquinhas, né? Tá? Às vezes vende-se apartamentos, às vezes aluga-se apartamentos. Tudo errado, né, pessoal? Por quê? Vamos lá. O que é que se vende? Resposta: apartamentos. Apartamentos é o nosso sujeito. Por quê? Porque respondeu a perguntinha que é ser mais verbo e não foi introduzida por uma preposição. Se não tem preposição, isso aqui é teu sujeito. Não só é o sujeito, como é o núcleo do sujeito. Núcleo no plural. O que acontece com o verbo? Verbo no plural. Portanto, deveria ser vendem-se. Vendem-se apartamentos. Por eliminação, pessoal, só pode ser a letra D de Dinamarca, mas vamos analisar. Reformam-se ternos. Quem é que se reforma? Resposta: ternos. Ternos é o nosso sujeito. Por quê? Porque respondeu a perguntinha, que é que ser mais verbo, e não é introduzido por preposição. Se não é introduzido por preposição, o que responde a perguntinha que é que ser mais verbo é o nosso sujeito. Não apenas o nosso sujeito, como também núcleo, porque só tem essa palavrinha. Núcleo no plural, primeira regra de concordância verbal. Núcleo no plural, verbo no plural, porque o verbo concordará
com o núcleo do sujeito. Por isso que é reforma-se, alternativa correta, letra D de Dinamarca. Tá bom? Gurizada, espero que vocês tenham gostado desse novo formato, que vocês estejam assistindo aos nossos vídeos aí no canal do YouTube. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês têm aí os meus e-mails, telefone para contato, etc. Estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!